Muito bem, meus amigos do Estúdio Quinto Elemento, estamos aqui mais uma vez e hoje de novo com o professor Lorenzo Carrasco, que está diretamente... Você está no México, professor? Estou em Cuernavaca, Olha a só, mais ou menos 80 quilômetros da cidade. o Estúdio Quinto Elemento está sempre num lugar diferente do mundo, é um negócio fantástico. E Arthur, você está aí aonde? Eu ainda sigo em Paris, né? Sigo em Paris aqui, para aproveitar o carnaval, né? Botar para trabalhar essa semana, eu vou dar uma emendadinha, né? Tá certo. O Quinto Elemento é chique, né? A gente tem o professor no México, Paris, Lisboa, eu, aqui na Austrália, Pois entendeu? é, O nosso editor-chefe na praia em Santa Catarina. Só o passeando, Trielli né? trabalhando, né? Trielli Para vai. variar. As usual, até bilíngue aqui. Então, hoje a gente vai falar de Davos. Até demorou um pouco para a gente conseguir se encontrar, né? Porque, enfim, a gente tá numa correria doida aqui, mas a gente conseguiu juntar todo mundo. Mas como esse assunto é um assunto que o mundo está mudando e não vai ser uma coisa que vai acabar do dia para a noite, a gente consegue conversar com calma aqui hoje com esses feras aqui. E eu já vou passar a palavra para o Arthur, se ele quiser perguntar ou se ele quiser comentar qualquer coisa. A gente vai falar sobre Davos, sobre a questão da pandemia, como tudo começou, o colapso do direito internacional, muitos assuntos interessantes. Siga aqui com a gente. Arthur, a palavra é sua. Se você já quiser falar ou perguntar para o professor, você está livre. Porque isso aqui é livre. Todo mundo é livre. Eu tô que nem aquela música do Roberto Carlos, sobre Davos, que fala, só que eu vou dizer o seguinte: eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Tem tanta coisa que tem para falar dessa confusão. Mas eu vou começar passando pro professor. Vou jogar a bomba para ele e vou começar perguntando se ele... Porque tiveram várias falas importantes, né? Do Trump, do secretário de Comércio lá para mim, acho que é Howard Lutnick, né? Mas eu vou começar a jogar a bomba pro professor perguntando assim: professor, o que você acha? Fala do Trump e do Howard Lutnick. Foi uma oração fúnebre política para o liberalismo na mais célebre catedral neoliberal do mundo? Ou apenas foi um ato de rebeldia dos americanos contra os globalistas? O que aconteceu lá em Davos, na sua visão? Bom, del 19 al 23 de janeiro, asistimos a los funerales del orden, siguiendo reglas. En su aniversario murió joven de un ataque al corazón, 55 años del Foro Económico Mundial. Y murió porque, pues, es aquello que, ¿no? Los disfraces cayeron, ¿no? La guía liberal acabó. No hay más, ellos mismos saben que no hay más, podemos ir dirección. Entonces, 55 años de una muerte súbita, porque ninguém me esperaba que de un año a otro, es decir, pudiéramos ver el fin de ese orden. ¿Cuándo comenzó Davos? Comenzó en 1971, cuando se rompió el sistema de Bretton Woods, especialmente agosto de 1971. Y ahí comenzó la financiarización de la economía, toda esta vaguncia de bolhas financieras, etc. Y toda la política que inmediatamente después, cuando la queda del muro de Berlín y que comenzó el mundo posguerra fría, ¿no? Y que se imaginaba que iba a ser el mundo liberal, en las palabras de Fukuyama, el fin de la historia, ¿no? El comienzo de la era y de la era universal del liberalismo, ¿no? Esa era la tesis. Se iban a distribuir los recursos de Rusia, ¿no? Iban a dividir a Rusia en pequeñas republiquetas, iban a saquear los recursos y con eso iban a mantener, ¿no? El sistema financiero avanzando. Mientras tanto, hicieron los negocios, el mundo financiero con la China. A China se enriqueció con la globalización, es quien ganó con la globalización y el libre comercio.
fue a China de la mano del sistema financiero. Es decir, el sistema financiero le dio, es decir, usó a China como ese punto. 55 años atrás, entre 19 y 23 de janeiro, vimos podemos decir, la ceremonia fúnebre. El enterrador, nada más que Larry Fink, es decir, Black Bloc era el copresidente interino del Foro Económico Mundial, y el que dijo fue: el mundo no confía más en nos. Y ahí te dice todo. Y usó el término de déficit de relevancia, es decir, somos irrelevantes. Quiere decir, acabó el discurso. Ahora, los disfraces no funcionan más, no solamente el Grand Reset. Acuérdense que en la pandemia era todo lo que se falaba, el mundo segundo reglas, la transición energética, net zero, todo lo que quieran de colocar de argumentos y disfraces cayeron. El escenario cayó, desabó. Ahora, lo que dijo Larry Fink es interesante, les voy a citar aquí, dice: más riqueza, es decir, durante la globalización, fue creada en toda la historia humana concentrada. Más, al mismo tiempo, esa riqueza se concentró en una parcela de personas más estreita do que cualquier sociedad saludable puede sustentar. Es decir, fue una concentración de riqueza, no hay más cómo mantener eso. Y a eso le siguió alguien que yo considero en la jerarquía del poder más importante, que es Mark Carney, que es el primer ministro canadiense. ¿Por qué lo considero? Porque él fue el presidente del Banco de Inglaterra y después fue presidente del Banco de Canadá. Es decir, jerárquicamente, él está encima de Larry Fink. Larry Fink es un prestanombres de los grupos financieros, Rothschild, Morgan, Rockefeller y todo lo que puede venir. Es decir, él es simplemente, el BlackRock es un fondo de los fondos, ¿no? Es decir, que funciona así. Y él básicamente dice en su discurso, ¿no? Ahora, Mark Carney fue el creador, uno de los mentores de las finanzas verdes, de toda la economía verde. Él era, podemos decir, colega heredero de aquel Mark, ¿cómo se llamaba? Maurice Strong, se llamaba Mr. Carbono, que fue el que inventó toda esta cuestión del calentamiento global, etcétera, porque lo que ellos querían era un gobierno mundial. Entonces, la cuestión ambiental no tiene fronteras, no puedes decir, el ambiente no preserva fronteras. Entonces, era muy buen argumento decir, no es el problema del clima, para poder establecer reglamentos transfronterizos, en Amazonia o en Patagonia o lo que sea. Y dice él una cosa muy interesante. Dice: déjenme ser directos. Esto, Mark Carney, ¿no? Déjenme ser directos. No estamos en medio de una no estamos en medio de una ruptura, no una transición, de una ruptura da orden mundial, do fin de una ficción agradable y entrada en un comienzo de una realidad dura, donde lo que está preservado es, él llama la principal potencia, la geopolítica. Es decir, no está sometida a ningún límite, a ninguna restricción. Que dice, os que pueden, y os que no pueden, deberán sufrir lo que deben, ¿no? Este es el orden de Mark Carney, ¿no? Y ahí cita a aquel presidente que fue de la República Checa, ¿no? Václav Havel, diciendo que se vivía dentro de la mentira, hablando del comunismo y de la caída del comunismo. Hace una comparación muy interesante con el orden global. Es
Dice, porque nós tínhamos el mundo, el letrero del mundo siguiendo reglas, y todo el mundo tenía que obedecer eso. Y todo el mundo decía, el mundo siguiendo reglas, el desenvolvimiento sustentable, la cuestión de la descarbonización. Es decir, todo el mundo repetía ese discurso de la grande imprensa, de los intereses de los gobiernos. Hasta China y a veces hasta Rusia entraban en el debate de la cuestión de cambios climáticos. En el momento que, ya él usa un ejemplo, ¿no?, de un tendero que decía aquí el marxismo-leninismo o tal, todo el mundo tenía que tener su letrero para poder funcionar, hasta que un día alguien ya no colocó el letrero y ahí comenzó a desaparecer. Y este paralelo es muy interesante porque si hay algo peor podemos decir, de ideología, de fanatismo, peor que el comunismo, es el liberalismo. No conoces más fanáticos que los liberales, yo digo, tupiniquins en Brasil, pero y eso se cayó, se está viniendo abajo. Y bueno, peligro de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio, de la COP, ¿no?, la Conferencia de Partes, todo esto se está desmoronando muy rápidamente. Entonces yo, para terminar esa parte, porque es muy rico el discurso de Trump, el discurso de Howard Lubbock, y hay un cara que es el representante de comercio de los Estados Unidos, está en la Casa Blanca, que se llama Jamilson Greer, G-R-E-E-R, Greer, que dio, podemos decir, el discurso de la puntilla. Pero yo fico aquí, porque vamos a tener que continuar, diciendo lo siguiente: ¿cuál es la característica universal de este momento? Porque es lo importante. Es decir, ¿qué característica está definiendo este momento? Y la característica es que se renueva la lucha contra el libre comercio, que se renueva la lucha contra la globalización, que es libre comercio, y se renueva la lucha contra el sistema de banca central independiente. Y resurge el debate del sistema nacional de economía o el sistema americano de economía, el año de 2026, en el que se cumplen 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y eso fue muy claro el mensaje de Trump, el mensaje de Howard Lubbock y el mensaje de Greer de la tal. Y fue una lección. Pero yo le paro por aquí porque quiero escuchar también a mi amigo Arturo Machado y no quiero ser acusado de monopolista del tiempo del quinto elemento. Aí já chegam os liberais, né, para monopolizar a conversa. Exatamente. Aí já pode ser atacado por os liberais. Deixa eu passar, antes de passar para o Arthur, eu queria até complementar a pergunta aqui, já passando para ele. Seguinte, eu li hoje uma matéria que saiu no WJS, como é que é? Washington... Wall Street Journal. Wall Street Journal. É isso, WSJ. Wall Street Journal. Eu acho que é o Trump até que assina. Que ele falando assim que as taxas que vocês falaram tanto que ia ser o fim do mundo já resultaram em um monte de coisa boa para o país e tal. E essa história do que a gente está chamando, o pessoal está chamando de pós-liberalismo, mas não chega a ser uma grande novidade, né? Porque isso, esse tipo de coisa do Estado não ser um Estado inchado, mas ser um Estado que direciona algumas coisas, vem do Hamilton, vem de várias coisas que não são novas, que, como o professor falou, né, é um sistema americano bem antigo que está sendo retomado. Os liberais, eles falam como se fosse assim, acabou, porque vocês não estão seguindo a ortodoxia liberal. O que você tem a dizer para o pessoal que está desesperado, achando que o mundo vai acabar, e agora a gente está vendo na prática que essa coisa de tarifas, por exemplo, que é uma das coisas que o Trump fez, não foi esse fim do mundo, ao contrário, a economia está retomando numa velocidade até maior do que se esperava. A pergunta para mim ou para o professor? Para você, para você. Pô, que roubada, hein? Aí você continua de onde a gente te deixou aí. Porra, que roubada. Eu sou tão legal com vocês, me tratam muito mal. Você fala disso no Geoeconomia um monte? Vai lá, se vira.
Não, eu acho que tô até brincando, tem todo mundo falar que, como disse o professor, é tão rico o que aconteceu, que eu não sei nem por onde começar, fico até perdido. Mas eu vou começar por um momento que eu gostei muito, nesse discurso, para a gente poder até voltar, e aí eu vou nas tarifas do TL e volto um pouquinho para talvez o que venha depois, né? Nessa que o professor falou, inclusive da frase dos estados fortes, né? Faz o que pode e os fracos o que merecem, né? Ou o que Lo que deben. suportam, né? O É, que deve, o que deve, o que deve. Eu começaria o seguinte: o momento que eu mais gostei foi quando falaram que o liberalismo fez muito mal para o Ocidente, né? E a Lagarde levantou e foi embora. Aquilo ali foi o ápice, foi um dos melhores momentos da minha vida. Só faltava estar a Vanderlouca junto para ir embora com ela. Seria uma alegria enorme. Mas veja só, Télio, a questão das tarifas é muito curioso, porque os liberais, para mim, eles não entenderam, e não entenderam mesmo, o que é a nova política, geopolítica do Trump. E talvez eles não entendam que o Trump não usa as políticas comerciais como as tarifas comerciais como uma política econômica, mas como instrumento geopolítico. Então ele usa as tarifas para ganhar como instrumento de segurança nacional. Então ele vira, tanto que muito se fala do Trump chicken out, né? Ah, chicken out, não sei o quê, mas sem compreender que não houve chicken out. Porque na hora que ele vai lá e pede, né, e faz ameaça um país, por exemplo, como aconteceu com a Coreia, de tarifa, e depois ele tira, é porque ele pediu algo em troca. E esse pedido de algo em troca é que é extremamente relevante. Então o Trump pede algo em troca para os liberais, né, para os países. E aí o cara dá para ele algum instrumento geopolítico de controle, então ele tira a tarifa. Então veja, foi mais ou menos o que aconteceu com o Brasil. O Brasil, ele botou as tarifas comerciais depois da Magnitsky e ele teve reuniões em sigilo com o governo brasileiro e ele obteve alguma coisa que nós não sabemos o que é. Ele não tirou porque houve um convencimento. Houve um acordo diplomático secreto em que o Brasil abriu mão de alguma coisa, seja facilitou a Venezuela, olha, alguma coisa que simplesmente permitiu com que o Trump tirasse as tarifas e ele está satisfeito, porque a política do Trump hoje, eu acho que aí eu queria entrar também, professor, e isso foi uma conversa muito rica. Aliás, eu acabei de gravar sobre isso aqui no Geoeconomia. Vocês subirem aí, vocês vão ver que teve aqui na França. Porque eu conversei, por exemplo, com alguns grandes caras de geopolítica, como Alexandre Del Valle, professor também, né? E que foi muito bom, foi muito rico a conversa com ele. E ele falou o seguinte: Arthur, para mim a política do Trump, ela é baseada hoje em três grandes teorias geopolíticas, né, novas. Uma é o neorrealismo acadêmico, né? Então, esse neorrealismo do que o senhor falou aí, né, resumindo essa frase, mas que é bastante claro que é no neorrealismo, que é fazer aquilo que deve ser feito. Quer dizer, não está preocupado em cruzadas ideológicas, não está preocupado num mundo baseado em regras, não está preocupado em nenhum juiz abstrato global. Ele faz aquilo porque, como diz um ex-professor meu de matemática, um, porque ele quer e dois, porque ele pode. Então, é isso, é tão simples quanto isso, é um neorrealismo. O segundo ponto que os caras falam é aquele conservadorismo nacional, né, que acho que está no Instituto, agora esqueci o Instituto, Clermont, eu vou me lembrar, mas que está também resumido naquele livro até que foi traduzido até pelo Levando Pontes no Brasil, né? Que é aquele livro do Yoram Razoni, que também é um cara que fundou o Instituto, a ah, fundação do Edmund Burke e aquele Instituto Herzl lá em Israel. E ele, alguns dizem que é até a base da direita, né, nacionalista e tal, que é aquele livro, acho que forma. a virtude do nacionalismo. A virtude do É isso. nacionalismo. É isso aí. Então, então o Instituto Claremont, por exemplo, também foi Claremont Institute, que é um think tank americano, né? E que também, com uma curiosidade, inclusive, né? Esse instituto ele foi fundado pelos alunos do Léo Strauss, entendeu? Uhum. Então, é, que
que tem aquele livro também, né, junto com, que fala também do Wögli, né, que é um livro ótimo do Léo Strauss com Wögli. Enfim, mas ele é a fundação hoje, acho que a teórica, acadêmica da direita e do Trump, da política externa, esse nacionalismo, conservadorismo nacional, que tem essas bases do Léo Strauss, do Instituto Claremont, né, do Yoram Razoni. Junto com isso, como eu falei, do realismo acadêmico, e para fechar, um modelo jacksoniano também, né? Então você tem um tripé da nova formação de política, da política internacional do Trump, que dizem que a mídia fala que não tem fundamento, né? Que é improvisado, mas, por exemplo, até mesmo os professores de geopolítica aqui dizem, não, senhor. São formados por esses três tripés. E isso daqui para frente vai dar a tônica do mundo. Então você vê que é uma inversão onde a economia deixou de ser algo mais importante para a política determinar e usar a economia como instrumento de segurança nacional e desenvolvimento, entendeu? E eu acho que o grande choque em Davos foi isso, foi o reconhecimento de que esse mundo matematizado da economia, desse pensamento único monetarista, rentista, ou como você colocou muito bem, pessoal, a financiarização da economia deixou de existir, né? Porque no momento em que um país aceita dar subsídios a uma indústria, ou tarifas para a sua própria indústria, ou ter um direcionamento estratégico, e eu quero fechar com isso, porque eu quero fazer uma diferença que eu acho que tem tudo a ver com a questão do tamanho do Estado, mas eu vou fechar com isso, mas os liberais percebem que acabou essa história da distribuição internacional do trabalho e a distribuição internacional dos recursos. Agora, para fechar com o meu ponto, eu só acho que é o seguinte, os liberais, eles criaram a ideia de que só existe o Estado máximo e o Estado mínimo. Então, portanto, se deixou de ter o Estado mínimo, você passa a ter um Estado máximo, e esse Estado máximo é um Estado intervencionista, o que é uma inverdade, porque você pode ter o Estado quantificável, mas o Estado qualificado, né? Então, o Estado qualificado é aquele que utiliza a máxima potência do seu poder, não necessariamente com a maior estrutura de custo possível. Então, é um Estado qualificado e não quantificado, né? E isso está no trabalho, inclusive, do Carl Schmitt e daquele clássico, daquelas cartas, né, que tem do Carl Schmitt com o Hermann Haller, que dois caras que no seu tempo são contemporâneos, mas inclusive dialogaram, brigaram bastante no ramo do direito, em termos de formação jurídica, até porque o Hermann Haller era um cara que se colocava como antifascista, judeu, né? E o Carl Schmitt, católico, mais um pouco a favor do Estado. Alguns dizem que ele era, inclusive, fascista, mas eu acho o termo exagerado para o Carl Schmitt. Enfim, mas eu acho que a gente vai voltar a um novo papel do Estado e que os liberais vão errar, inclusive, essa percepção do Estado. Não do Estado máximo, né? Nem do Estado neutro, mas do Estado qualificado, digamos assim, ou qualificante, né? E não quantificado. Enfim, eu acho que esse novo mundo, eu queria ouvir do professor, é isso mesmo? Os franceses estão certos de que o tripé da geopolítica do Trump é isso mesmo? Neorrealismo jacksoniano e neoconservadorismo, ou conservadorismo civilizacional, nacional? No, yo creo que esa es una de las vertientes, que es muy sofisticado lo que está aconteciendo. Te voy a decir por qué. Porque los Estados Unidos están recuando de la posición de hegemonía global. Es decir, ellos no quieren más eso. No tienen condiciones y saben que la sobreextensión del imperio americano los está, es decir, está exhauriendo, ¿no? la propia fuerza de los Estados Unidos. Y ha sido claro en Marcos Rubio como Departamento de Estado, etc. Entonces, la realidad que estamos viviendo es un recuo de Estados Unidos fortaleciendo un punto de retorno. Es decir, por eso el tema del hemisferio occidental que tenemos que discutir, ¿no? Separadamente, es decir, porque ahí hay una disputa
¿no? De negociación y una disputa. Bueno, ¿qué hemisferio queremos? No queremos, estamos sometidos simplemente a una arbitrariedad. Entonces, en ese choque, también le están mandando un mensaje a China: tienes que recuar en cuanto a libre comercio y a globalización, porque hoy en día los únicos que defienden el libre comercio y la globalización es a China, porque es la que va a salir perdiendo en el sentido de fechar y de poner tarifas de protección. Eso está muy claro. Entonces, Estados Unidos recúa, China tiene que recuar, y entramos en ese mundo que decimos, que el propio Mark Carney está diciendo, es decir, es un mundo de los poderosos, es el mundo de la geopolítica, y en ese acomodo, antes de que tengamos una transición, tenemos que ver en la ruptura dónde cae cada quien, cuál es la parte que cae cada quien. Entonces, en los Estados Unidos hay un debate entre esa visión que tú estás diciendo, de la visión jacksoniana o neoconservadora, porque Carl Schmitt es, a pesar de su platonismo, porque, es decir, él es un seguidor de Platón, supuestamente, él es podemos decir, el principal intelectual del neoconservadurismo, es decir, no olvidar de eso. Pero por el otro lado, ya lo conversamos eso, hay todo el grupo que está buscando tener una aristocracia industrialista. Ya lo que habíamos conversado. Y en eso, en Davos se mostró principalmente esa facción, claramente. Primero porque Trump llega y les dice a los europeos, ¿no? Es decir, además del discurso diciendo, además de lo de Groenlandia y eso, que se pasó hablando de eso, de ese pedazo de hielo, no sé en qué va a resultar, ¿me entiendes? En relación a lo que él va a querer en contra, ¿no? Es decir, como contrapeso, ¿no? Como tú decías, no sabemos qué negoció Lula con Trump, posiblemente las 3 mudas con las que llegó Maduro a los Estados Unidos, ¿no? Llegó con la maleta feita, ¿no? Es decir, algo estaba aconteciendo, no sé si Putin en la reunión de Alaska pero evidentemente se habló de eso y son cosas que no se pueden revelar, incluso la diplomacia rusa ha tenido esto. Pero vean qué dice Donald Trump. Primero, él no llama el fraude ambiental, él habla de la vigarice. Es decir, hemos vivido la mayor vigarice de la historia con la transición. Es decir, le dimos a los chinos, ¿no?, que produjeran los molinos de viento, contaminaron el ambiente en Europa, porque no puedes pasar por ningún lado que no están los molinos de viento, reclamando por una serie de Don Quijotes para ir a combatirlos, ¿no? Es decir, pero miren qué ataque, le dice, no, y eso no puede seguir, es una locura, se van a suicidar. Y el secretario, ¿no?, Howard Ludwig, dijo exactamente la misma cosa. Y les dice, ¿no?, pues van a querer seguir en la transición energética. No producen baterías para la cuestión energética. Entonces van a quedar reféns de China. Y ahí nos adelantamos un poco al tema de la pandemia, porque es exactamente lo que va a pasar. Es decir, las líneas de abastecimiento no pasan por líneas soberanas, pasan por una disputa de poder. Entonces, Howard Ludwig en la víspera, escribió un artículo, le dieron una entrevista en el Financial Times, y dice así: ¿por qué el gobierno Trump está yendo a Davos? ¿Por qué el gobierno debe estar? Sí, el pensamiento globalista ha sido un desastre para los Estados Unidos y sus trabajadores, ¿no? Y dice así, no estamos yendo a Davos para apoyar o status quo. Estamos yendo a Davos
para confrontarlo de frente. Es el secretario de Comercio. Si no fuimos aquí a decirles, nos acepten, vengan a investir. No. Venimos aquí a destruir el sistema de offshore, far shore, usó eso, que ha perjudicado a los trabajadores. Es una manera diferente de pensar. Y dice, y estamos aquí para decir que America First, Estados Unidos primero, es un modelo diferente que incentivamos a otros a seguir. Es decir, no estamos aquí llegando a decir American First, queremos también Brasil First, queremos también México First, queremos también Europa First, queremos, es decir, que el modelo americano se imponga. Eso es lo que fue a decir. Es decir, es el triunfo de Hamilton, es decir, Hamilton como la puntilla para el Frankenstein de la globalización, que fue enclavado en los valles suizos, ¿no? En el paraíso suizo, ahí murió ese Frankenstein creado para asustar a las naciones. Pero yo quiero llamar la atención para pasar a los otros, de la conferencia que dio Jamieson Greer. Yo les pido que lean esa conferencia, y si no la tienen, yo se los puedo mandar, que es el representante comercial de los Estados Unidos, el USTR, es una asesoría directa de la Casa Blanca. Y la conferencia de él en Davos se llamó De Hamilton a los días de hoy. Y hace un recuento de cómo los Estados Unidos llegaron a ser la mayor potencia del mundo. Hamilton, el relatorio de las manufacturas, la política de preservar de tarifas para incentivar la industria, crédito nacional, porque hay que acordarnos que Hamilton no es solo el relatorio de las manufacturas, es el relatorio del crédito nacional, del Banco Nacional, que después fue implementado por Henry Clay, ¿no? Y pasó toda la historia. Quiero decirles una cuestión, que Quinto Elemento tiene la primacía, porque ¿a cuántos años dijimos lo que viene es la era de Hamilton? Lo que está pasando en Estados Unidos, es decir, desde el primer momento del gobierno Trump, antes ya estábamos hablando de eso. Felipe se ha de acordar muy bien. Entonces, y luego pasa a detallar Henry Carey, la armonía de intereses, de por qué las tarifas armonizan interés entre trabajadores y industriales, porque lo que están defendiendo es el bienestar de los trabajadores americanos. Eso está en el discurso muy claramente, en el discurso del secretario de Comercio. Entonces, y pasa todo esto para decir que ese sistema se extendió al mundo a través de Friedrich List y Otto von Bismarck, ¿no? Que llevó y fue la Unión Aduanera, la famosa Zollverein, ¿no? La Unión Aduanera Alemana, que dio esa disputa del sistema americano. Podríamos leer partes y nos vamos en un programa sobre ese discurso. Ese discurso sintetiza la doctrina de ese grupo industrialista. Es decir, porque los Estados Unidos viven en este momento un acomodo, ninguém sabe. Ya hablamos el programa anterior que aliás dio una repercusión. Quien venga a decir aquí para dónde vamos es un mentiroso. Ninguém sabe en el mundo. O sea, hay la ruptura, hay la quiebra del sistema, hay una batalla entre el sistema de libre comercio del Banco Central Independiente y la idea soberana del Estado y el desenvolvimiento soberano económico en defensa de los trabajadores. Lo que dijo hoy el presidente del Banco Central, que dice que el Banco Central tiene que hacer lo que tiene que hacer, a pesar de que no sea racional, ¿no? Es decir, lo que declaró el presidente del Banco Central, en medio de que todo esto se está colapsando. Vean
que el asunto de Jeffrey Epstein y el asunto de Davos está en paralelo, no los puedes divorciar. ¿Por qué? Porque el asunto de Jeffrey Epstein está rompiendo esa élite financiera de la población, ya quebró. Es una cosa que se quebró, esto está cayendo. De la misma manera que en Brasil, ese sector que está en el tripié institucional, porque es todo, la justicia, el parlamento y el ejecutivo, también se está separando. Ahora, que lleguen las conexiones para decir que Esteves estuvo conectado con Jeffrey Epstein es providencial. Es decir, eso está, entonces tenemos que entender que hay un momento que yo puedo llamar de la providencia, en el que las coincidencias nos están ayudando a vislumbrar lo que hay que hacer, por lo menos que discutir para el próximo gobierno en Brasil y en otros países. Porque no te puedes, es decir, Brasil no tiene un reloj al margen de un reloj universal y la historia en este momento se está estrechando. Es yo diría, un delta leibniziano, es decir, es algo que va a definir una realidad de un lado para otro. Entonces, no estemos todo, y gosté mucho de la entrevista que hicieron con Flavio, porque ahí se está mostrando exactamente que no es lo que la gente dice, ¿no? Es decir, entonces, ahí es donde se tiene que pensar para en qué manera ayudar a vislumbrar salidas, ¿no? Yo diría, de una nueva aristocracia nacional no Brasil que tiene que empezar a pensar. Que Brasil tenía una aristocracia en Itamaraty, no la tiene más. Tenía una aristocracia en las Fuerzas Armadas, no la tiene más. Tenía una aristocracia en la Fiesp y en la industria, no la tiene más. Es decir, no hay pensamiento independiente que tú tenías 40 años atrás. Esa es la tragedia. Entonces, por eso es que no hay idea, no hay proyecto. Entonces, yo ahí le paro porque ahí ya me meto en Honduras y no quiero, não quero fazer isso. Você fala. Pode falar, Arthur. Não, eu começar até por uma informação, né? Que o Trump falou da questão como é que é? Da canalice climática, né? Da fraude. E ele hoje revogou uma lei daquelas do efeito estufa que foi feita pelo Obama. Ele retira a lei do efeito estufa que foi feita pelo Obama e ele acabou de publicar, deve ter umas 2, 3 horas no máximo. Hoje é dia... fez um Twitter. Hoje é dia 12 de fevereiro, tá? Porque esse programa vai uns dias para frente, só para vocês saberem. Ah, sim, é isso, né? Exatamente. Então ele revogou ainda há pouco, no dia 12. No dia 12. A grande vigarice, Verde. A grande vigarice. A grande vigarice. A grande vigarice, né? A grande vigarice. É pior que fraude, não? É pior que fraude. Não, e veja, a mídia é tão canalha nesse aspecto que ela vai mudando, né, os termos, porque primeiro foi o aquecimento global, e é aquela história que o mundo estava superpovoado e que havia o aquecimento global causado pelo efeito estufa. Aí agora eles já viram que tem um déficit demográfico. Meu Deus do céu. Demográfico, e agora já mudaram, já não é mais o aquecimento, agora são as mudanças climáticas que estão muito radicais, né? Então já não é mais que está quente, aqui está mudando muito rápido. Então cada hora eles vão mudando. E o demográfico já não existe mais, já morreu, né? Já não fala mais. O John Kerry, né, que foi lá no Brasil dizer que o mundo não aguentava 10 bilhões de pessoas, agora está dizendo que precisa furunfar para fazer filhinho. Quer dizer, é o que nós vivemos. Agora, eu queria comentar, professor, voltando um pouquinho sobre eu acho que algumas coisas, né, que são interessantes. Por exemplo, aqui na França, quando eu estive com a Marine Le Pen, ela colocou uma coisa, ela viu um espaço, do mesmo jeito que o Trump e os Estados Unidos estão falando que querem vários magas, né, da vida, ela aproveitou um espaço e parte da campanha, ou dela, do Bordelá, vai ser lançar o direito das nações, em contrapartida até, ou pelo menos como um complemento aos direitos humanos. Olha porque só. eles entenderam que os direitos humanos foram feitos, né, estão sendo feitos, né, foram feitos num determinado momento, depois foram corrompidos para criar uma outra coisa.
né? E daí que começa o golpe da juristocracia. Então ela analisa que o verdadeiro golpe de Estado, que foi o golpe dado pelos juízes no Ocidente, onde os juízes corrompem, né, e se apropriam do poder do legislativo e do executivo, se dá a partir do momento da corrupção, no sentido mais clássico, né, dos direitos humanos da ONU, né, a ideia dos direitos humanos, e onde eles começam a usar aquilo para fazer essas diversas fases, né, do direito humano e vão interpretando. E ela quer botar o direito das nações, né, construir o direito das nações. E aí é curioso, porque essa é a primeira coisa que ela cria e que tem a ver com o que o Trump está falando no sentido de criar os seus magas. Mas aí tem um ponto que eu quero provocar aqui, baseado em duas coisas. Primeiro, no próprio reunião de Davos, o Trump lança o Conselho da Paz, né, que é já um desafio à própria ONU, né, um desafio a chutar a cabeça do multilateralismo, né, das nações e dos organismos multilaterais. Só que quando você vai ver com cuidado o que essa organização, ela não é uma organização da paz em sentido convencional, né? Ela é mais uma formalização do modelo de transação bilateral, em que você vai ter um clube de nações que vão estar dispostas a negociar diretamente com o poder americano, fora das restrições multilaterais. Então você tem um mecanismo que é muito interessante, que é um mecanismo, inclusive, de exclusão. Quer dizer, quem não tiver no clubinho, quem não tiver no clube do Trump, digamos assim, né, vai participar de um mecanismo de exclusão que é explícito, né? Quer dizer, os que não são membros vão ser bloqueados as oportunidades que os Estados Unidos vão gerar para os membros. Então, como fez em Gaza, né? Botou aquele PowerPoint lá, também que eu achei um pouco ousado da parte do Trump, para dizer no mínimo, né? Botou um PowerPoint lá fazendo um projeto imobiliário, basicamente de reconstrução de Gaza e dando oportunidade para os membros. Quem for membro aqui participa, quem não for, não vou deixar participar. Então você vê que é uma nova constituição de poder global, muito realista mesmo, né? Do realismo danado. Só que aí, a minha provocação por exemplo, que eu senti aqui na França, foi o que eles falaram. Falaram o seguinte, olha, só que é o seguinte, o MAGA não é um projeto civilizacional. Quando o Vance fala precisamos reconstruir o Ocidente, a pergunta é em base de quê? Porque o MAGA é um projeto... vamos dizer que a gente deixa até ser engraçado, né? Porque nós precisamos, na direita, criar quase que uma internacional à direita para combater o globalismo. Então é como se nós tivéssemos que ser globalistas para combater o globalismo. Então, olha que curioso, o MAGA ele virou uma instituição fundamentalmente econômica, mais produtivista, para combater o excesso de economicismo do liberalismo. Porque ele vira e fala assim, o interesse é meu interesse primeiro, dos americanos primeiro. Então ele está dizendo, se virem aí, façam Brasil first, né? Façam Alemanha first e quebrem a União Europeia, acabe com a União Europeia, cada um país cuida do seu e vamos competir nisso. Mas, ao mesmo tempo, ele cria um clube em que ele fala, não tem América, não é first, não tem Alemanha first. Se a Alemanha quiser participar de projetos americanos, tem que sentar dentro do meu clube aqui do Conselho da Paz. E aí o que acontece? A Marine Le Pen, eu acho que parte, não só ela, mas uma parte da direita francesa e da imprensa à direita, é o seguinte, cara, o MAGA não é um projeto conservador. O MAGA é um projeto americano, entendeu? Conservador porque ele não tem uma visão, uma cruzada ideológica, ele tem uma cruzada econômica. Então ele combate o liberalismo com uma cruzada econômica, talvez de uma mudança de sistema, que deixa de ser rentista para ser produtivista, no sentido do Leach e do Hamilton, mas não deixa de ser econômico produtivista. Então com que base ele vai reconstruir o Ocidente? Né? Porque se ele não tem uma base puramente econômica. E aí eles estão se candidatando, falou, quem tem capacidade de reconstruir o Ocidente em uma base civilizacional
são os católicos e protestantes franceses. Protestantes eu que coloquei porque eu sou protestante. Mas são os católicos Mas os franceses. cristãos Eles mesmo, falam isso é abertamente. isso. Se deixar os muçulmanos tomarem conta, a civilização é outra. Pode até ser uma civilização, mas é uma civilização diferente da nossa. Não, é porque estou dizendo o seguinte, cara, olha só, se a gente quer reconstruir o Ocidente, é com base no cristianismo europeu, não é no MAGA. Porque o MAGA não é uma base civilizacional, cultural, é uma base econômica, produtivista. Não é econômica, mas produtivista. Né? Ou produtivista, porém econômica. Mas não é civilizacional ocidental. Então, talvez, o que acontece hoje é que no vácuo dessa história do Davos e no vácuo do que o Trump está fazendo no MAGA, dentro desse realismo que o Rubio adotou, né, do neorrealismo e talvez do modelo jacksoniano, a Europa hoje, a França e a direita francesa e parte da direita europeia, porque eu vou incluir o Fratelli, né, o Fratelli como partido da Meloni na Itália e o Vox na Espanha, esses caras estão se levantando e falando assim, ó, nós podemos reconstruir, nós é que temos que reconstruir o Ocidente em base civilizacional. Quando a Meloni fala La capitale d'Italia é Roma, la capitale d'Italia é Roma, ela está apontando para uma Roma, o romanismo de vocês, né? O romanismo, né? O cristianismo romano. Então, o romanista, vou implicar, óbvio. Mas assim, mas ela está apontando para isso. Então eu vejo que surge um movimento. Quase aquele meme do Ronaldinho, estão deixando a gente sonhar. Surge um movimento cultural de uma Europa que está dizendo Trump, Rubio e Vance não vão construir essa base civilizacional do Ocidente. Eles podem reconstruir a base econômica, mas civilizacional somos nós. Entendeu? Sim, mas você acha isso? Pode ir, já fiz meu ponto aqui. Posso dar meu pitaco? Eu vou usar aqui, dar o pitaco com vocês aqui. Eu acho que não é uma questão, sendo mais poliana ainda, não é uma questão das duas, porque sozinha a Europa, você me perdoe, mas ela não tem força militar e não tem força econômica para se reerguer. Ela pode até ter essa força cultural, e realmente, porque dali foi o berço, né? Tanto a Grécia quanto a Roma, né? É o berço do Ocidente. Mas eles não têm força, tanto é que, bom, a invasão dos imigrantes e tal está acontecendo agora. Será que não é justamente uma providência, como disse o professor, justamente os Estados Unidos chegarem como essa potência que... Curiosamente, eles estão falando, a gente não vai mais ser os únicos a bancar a guerra aqui, a gente não vai defender vocês como antigamente, mas ao mesmo tempo estão dando essa força. É quase quando o pai chega pro filho assim e fala assim, vai, agora você vai andar sozinho um pouco, vai se virar, vai tomar seus tombos, eu tô aqui olhando de longe, a questão econômica, o Ocidente vai melhorar, a gente tá vendo, né, pelo menos é o que se espera, e a China vai perder força em relação aos Estados Unidos, e aí a gente consegue ter chão para poder fazer esse reavivamento espiritual, que também acontece nos Estados Unidos, mas realmente eu concordo que em termos de Estado é uma questão muito mais econômica, mas eu acho que internamente no povo ali acontece um pouco. Mas sem dúvida, quem tem vamos dizer assim, o fundamento para reconstruir seria a Europa. Ia ser lindo se isso acontecesse e espero que aconteça. Aí eu deixo o professor complementar. Fala. Eu só queria fazer uma... Fala, Arthur, fala. Não, eu ia fazer um adendo rapidinho ao Trielli sobre a questão militar, só a questão militar. É que a questão militar, ela está muito ligada, na verdade, ao próprio realismo que o professor falou, com a escola realista americana do Rubio. Porque muitos desses caras criticam, na escola realista, por exemplo, ele fala que é uma perda de tempo os Estados Unidos botar a base militar em países em que a hegemonia não garante o equilíbrio de poder. Então, ele acha, por exemplo, que, aí está a Europa hoje, é uma perda de tempo se gastar dinheiro americano para fornecer equipamentos militares na Europa, porque uma hegemonia aqui dentro não garante, não altera o equilíbrio de poder. E a maior ameaça existencial aos Estados Unidos é a China. Então ele fala assim, o que os caras falam na geopolítica? Eu prefiro pegar a base militar e o custo militar que está na Europa e mandar para o Indo-Pacífico,
para Sim. perturbar Taiwan do outro lado, entendeu? Certo. Eu prefiro gastar lá. E a Europa é que tem dinheiro, cara. Ele se segura aí, porque ninguém vai vir bombardear a Europa, encher o saco. O Putin Também não vai encher acho. o saco da Europa, entendeu? Então, quer dizer, eu não tô dizendo que eu acho, tô dizendo que o cara falou lá, os realistas falam, né? Você não vai dizer que eu sou duguinista. É, Mas entendeu? Então é mais nessa linha do militar. Quando o cara fala isso e ele fala, eu tô retirando a base militar aqui, é porque eles são realistas, no sentido de que a maior ameaça que essa escola que está dentro ali do Pentágono, que é o Rubio, acredita é que a maior ameaça existencial aos Estados Unidos é a China. E que é perda de tempo gastar dinheiro com uma porção de conflitos para garantir uma hegemonia ideológica americana, enquanto o que importa é o equilíbrio de poder, entendeu? Quer dizer, essa é uma das escolas. Eu também vou jogar essa bola aí para o professor comentar. Mira, primero hay que ver qué es lo que se quebró, porque el poder a partir de la Segunda Guerra Mundial era aquel ABC, American, British, Canadian. Ese era el eje de la relación especial. Eso se quebró. Eso es lo que está diciendo Carney, ¿no? Claramente. Es decir, Trump ya no respeta la relación especial con Londres ni con Canadá. Y la inteligencia de la CIA y la inteligencia de la NSA y toda la inteligencia estaba basada desde la guerra en esa alianza ABC, American, Canadian, American, British, Canadian, ¿no? Es decir, eso se quebró. Esa línea de poder se quebró, es la conexión con Europa. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que tendría que ocurrir? Europa tiene que salir de la Comunidad Europea, es decir, por lo menos de la burocracia de Ursula von der Leyen y la gente que está dirigiendo la OTAN. Es decir, eso es lo que va a acontecer en el corto plazo. Es decir, las fuerzas, no sé, Marine Le Pen o las fuerzas de la AfD, es decir, las fuerzas en Italia se van a mantener, el gobierno de Steinmeier está cayendo por todas las implicaciones con el caso Jeffrey Epstein, ¿no? La corona inglesa se está cayendo, que era una de las partes de la estructura, y eso, la Casa de Windsor no es solamente el Reino Unido, es Dinamarca ahora, es la cuestión, es decir, son las casas que la reina Victoria, porque Victoria fue como un coelho, ¿no? De filios y tal, colocó toda la dinastía, él salvó la dinastía, la corona. Entonces todo eso está viniendo abajo. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que creo que hay en la mente? Digo, creo porque no se revelan, no, acredito porque no se revelan todas las intenciones. Primero, en el discurso que se hizo tanto de la seguridad nacional como la defensa nacional, está implicado que los Estados Unidos quieren gobiernos nacionales soberanos en Europa. Es decir, ellos quieren que ellos barran con la globalización, está claro en eso. Ahora, y quieren en un cierto sentido que haya un poco de acercamiento con Rusia. ¿Por qué? Porque la cuestión es balancear el poder en las tres grandes potencias, porque a Rusia también no quiere ficar dependiente de China. Eso es obvio. Si él quiere, es decir, ellos se tuvieron que inclinar por las sanciones occidentales, pero una vez restablecido, es decir, a Rusia es europea también. Es asiática, pero es europea. Es más, su origen, y ellos dicen, es producto de Europa, de esa cultura. Dostoyevsky no es un filósofo asiático, chinés o mongol, ¿no? Es un filósofo occidental, ¿no? Aliás, inspirado en Cervantes, ¿no? Es decir, de parte de las obras. Él era admirante de Miguel de Cervantes Saavedra. Aquel trabajo sobre, ¿cómo se llamaba? El idiota, está basado en Don Quijote, ¿no? Es decir, la misma forma, y obviamente es una cuestión genial. Entonces, recuperar la Europa, la Europa grande que falaba de Pablo VI, cuando el espíritu de Helsinki, ¿no?
Es decir, tenemos que unir eso en plena Guerra Fría. Decía, tenemos que reunir la gran Europa, no la Europa occidental, la pequeña que él llamaba, no, la parte en la cual es el centro asiático que está jugando un papel fundamental. Vean Hungría, vean la República Checa, vean la República Eslovaquia. Ellos están tratando de jalar y de poder construir una relación con Rusia. Y eso, en última instancia, es interés de Occidente, porque hay que balancear esto. Antes de que lleguemos a un momento de multipolaridad, de que vamos a tener todo eso, estamos en este juego geopolítico de tres potencias, lo que yo escribí de Yalta 3.0, sin derecho internacional, ¿no? Con carencia de derecho internacional. Es decir, es lo que dice Carney, ¿no? Es decir, aquí son los tres poderes. No está diciendo Estados Unidos, está diciendo la geopolítica, es decir, China, Rusia y los Estados Unidos. Entonces, estamos en ese pantano de ruptura, se rompió. Ahora, lo ideal es lo siguiente, que Europa recupere, y ese fue el discurso de Vance el principio del año pasado, y está contenido en el documento de Seguridad Nacional. Es decir, queremos una Europa de naciones, no queremos la globalización, no queremos tal. Y, consecuentemente, ¿no?, la política de defensa va a mudar diametralmente, porque la OTAN no tiene función en este sentido. Es decir, si tú quieres tener una relación de la Europa grande, de Rusia con el centro europeo, con Europa, es decir, es que es la OTAN. La OTAN es una, ¿cómo se dice? Una cosa pasada, es un cadáver administrativo, no tiene potencia militar, no tiene potencia tecnológica. Sin los Estados Unidos, la OTAN no es nada. Entonces, esa reconstrucción, podemos decir, cultural, civilizatoria, en la cual nos estamos insertos. ¿Por qué no tenemos que buscar, por ejemplo, la relación de la economía de conocimiento, no solo con los Estados Unidos, sino con Europa occidental? Es decir, Alemania está mirando nuevamente a Brasil y decir, no, espera, pues si no está, tenemos todas nuestras empresas, las alemanas, están en Brasil. Entonces, a la hora de que tú construyes un mercado de Europa, América Latina, es decir, y tú tienes que defender tu espacio, ninguém te va a dar en el hemisferio frente a la doctrina, al corolario Trump de la doctrina Monroe, te va a dar tu espacio si tú no lo conquistas. Eso no existe, no hay concesión. Entonces, ese es el punto que tenemos. Luego, entramos ahí sí en una transición en la cual nosotros tenemos que reposicionarnos. Si tú ves el mercado americano, América Central y Europa, no hay esa cuestión de que se cambió la economía, Euroasia, tal. Pues claro, Euroasia creció porque son la mayoría de la población. Pues, ¿quién compite? 1,5 billones chineses, 1,5 millones de indios, tal, ¿me entiendes? Entonces, y ahí juntas, Filipinas, tal y tal, Vietnam, es decir, todas aquellas, Indonesia, que son poblaciones grandes, ¿no? Pero no es que haya un cambio en el eje económico en el cual pasamos de una hegemonía americana a una hegemonía euroasiática. Eso es fantasía, nos lleva a una guerra, eso nos lleva a una guerra. Entonces, no es una transición a algo que no conocemos. Por eso el asunto de que la trampa de Tucídides no funciona en una era nuclear. No funciona la transición de un poder a otra hegemonía si no hay una destrucción del mundo. Porque hay el factor nuclear, que es un factor que no existía en la Grecia de la guerra del Peloponeso, ni en ningún momento anterior a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando entra la era nuclear. La era nuclear acaba con la trampa de Tucídides. No hay más, no hay transición de una hegemonía a otra. Que el dólar va a caer y va a subir el yuan, fantasía.
Podemos crear un orden diferente monetario, pero no va a ser la sustitución de uno por otro, no es cambiar hegemonías. Entonces, ahí es donde tenemos la gran oportunidad de decir, Brasil, que ya decía, perdió sus aristocracias. Yo cuando llegué a Brasil, a 40 años atrás, había una aristocracia en Itamaraty, si quieres un poco inclinada al comercio, pero pensaba, había un sector pensante. Tenías la Fies, tenías grandes capitanes de la industria, pensando, no todos en la misma dirección, pero tenías gentes que tú te referías. Y tenías en las Fuerzas Armadas un pensamiento también. Todo eso se esvació en el proyecto del Brasil grande, de la grandeza de Brasil. Eso es lo que da tristeza, como hemos visto en los 40 años, es vaciar, es como que perdiste cerebro, entonces una fuga cerebral. Entonces reconstruir eso es la tarea principal, es decir, tiene que haber, hay cabezas, obviamente Brasil no está perdido, hay cabezas, yo digo, y el problema es que en el sistema predominante esas cabezas están enterradas, están por ahí, tal, pero hay pensamiento, hay gente que puede pensar, no en la grande media, todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo no veo, sinceramente, que Europa va a caer en la cuestión musulmana. Es decir, yo creo que Europa, la migración de América, de Iberoamérica va a salvar Europa. Es decir, ¿cómo salvas Portugal? Pues brasileiros. ¿Cómo salvas España, españoles? ¿Cómo salvas Francia? Pues inmigración latina, porque ahí hay una identidad civilizatoria. Y si fueran inteligentes, eso. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Que tienes 80 millones de hispanos que están cambiando el sentido civilizatorio de aquella, podemos decir, ética, ya no digo protestante, pero bueno, la ética protestante de tal que era, es decir, lo que decía, por ejemplo, Huntington, que hay mucha influencia de él en las visiones de Trump. Él decía que el gran peligro, ¿no? En el último libro que escribió Samuel Huntington, famoso por el diálogo de las civilizaciones, él escribió un libro que se llama Who We Are, es decir, ¿quiénes somos? Los desafíos a la identidad americana. Esto habla 20 años atrás, o un poco más. ¿Y qué dice? No, que está llegando migrantes, que no son aquellos italianos que llegaron y se incorporaron y hicieron los guetos italianos, y ahí salió la mafia y todo aquello, sino que está llegando una población que no acepta eso. Y decía, terminaba diciendo, no sueñan en inglés, sueñan en español. Entonces, tú tienes ese cambio en Estados Unidos, por eso Trump apela a ese público hispano, católico predominantemente, también protestante, es decir, hay mucho, no es que la invasión hispana es apenas católica, ¿no? Pero es cristiana, simplemente lo ves porque se reproduce rápidamente. Lo mismo que el mundo musulmano es el mundo hispano en los Estados Unidos. Se reproduce, tiene valores, celebra en sus tradiciones. Entonces, podemos decir, es un calidoscopio que estás viendo civilizatorio, es decir, ¿qué es lo que va a cambiar en Europa? ¿Qué va a cambiar aquí? Bueno, ve Brasil. ¿Brasil acabó culturalmente? No. Acabó la burocracia, acabó las élites corruptas que estamos viendo. Es decir, ¿ustedes creen que va a sobrevivir eso? ¿Creen que las fantasías de Díaz Toffoli van a sobrevivir a la realidad de los fatos? No, está cayendo como guillotina. Hay que recordar que todo absolutismo termina afilando la guillotina, es decir, todo absolutismo termina mal. No hay en la historia un absolutismo que sobrevive. Entonces, yo sí tengo una gran esperanza. Y miren, este tema, Artur y Felipe, lo vamos a tener que recuperar. Ese tema tenemos que avanzar específicamente, porque es un tema que no lo podemos mezclar exactamente, economía, la geopolítica, no, el tema cultural, É civilizatorio. verdade.
Tem que ter um programa só sobre isso. ¿Y a dónde vamos para poder tener paz? Porque no es apenas las condiciones de una paz tranquila. Yo creo que lo de Gaza muestra que las Naciones Unidas están absolutamente rebasadas. Y están rebasadas para Estados Unidos y están rebasadas para Rusia. Yo creo que el único que defiende ahorita que está quieto es a China. Pero ya Rusia critica a la Gutiérrez y también pasaron encima y dicen, vamos a reconstruir Gaza, no queremos las Naciones Unidas. A ver, ¿quién se va a unir? ¿No? Es decir, ya hay una sobreimposición. Pero si tú quieres la paz, tú tienes que buscar, si la paz, vamos, universal, si tú quieres, que es a veces una utopía, tienes que buscar un objetivo de la humanidad. La paz no la vas a encontrar por la ausencia de guerra o por la ausencia de... La vas a encontrar porque encuentras una justicia mayor. ¿Cuál es el proyecto de la humanidad? Ya no de las naciones, de las civilizaciones. ¿Cuál es el proyecto de la humanidad? Esa es la pregunta que dejo, porque eso... Podemos ir a una discusión, deja que haya algún gancho, pero vamos a una discusión de eso, porque este foro que ustedes han desenvuelto ahí en el quinto elemento, es algo fundamental. Yo he estado insistiendo, porque es la libertad de pensar. No estamos aquí haciendo la receta, yo sé la receta, tal, no, es un momento de reflexión. Entonces, yo creo que eso tenemos que continuarlo, hacerlo. Yo ya había falado, hacerlo regularmente, una vez por mes, máximo, una vez 3 semanas, libre. ¿Sabes qué? Tal, y llamen más gente que contribuya. Vamos a hacer el lío, ¿me entiendes? Hay que hacer lío, hay que hacer confusión, ¿no? pensando realmente en ideas, ¿no? Porque el mundo se mueve por ideas. Vou chamar o Armínio Fraga, professor. Chama. Aqui a gente aceita. Aliás, uma das críticas que a gente mais recebe é que a gente conversa com gente que não pensa como a gente. Nossa, então vocês pensam igual, né? É uma das maiores críticas. Mas nós pensávamos muito diferentes. Sim, eu mesmo. Não pensávamos sim, assim. sim. Vamos afinándolo todo. Eu também, Arthur, tal, aí o quinto elemento. Vamos afinando. Kim, não? Vai afinando, não, espera, por aqui vai, por cá vai, tal e tal. Mas você sabe que é uma coisa interessante que eu acho que a pandemia, que foi a grande jogada, o que eles achavam que seria a grande jogada, o grande golpe de mestre, que daria realmente o grande reset no mundo, e aí eu também coloco a providência divina no meio, foi justamente a coisa que acordou o mundo. Eu acho que o Trump, no primeiro mandato, não é o mesmo Trump desse segundo mandato. Eu não sei se aquelas pessoas que pensaram os Estados Unidos, esse mundo pós-liberal, essa coisa toda, onde elas estavam no primeiro mandato, não estavam no governo, provavelmente, pelo menos não apareciam, não tinham poder. A pandemia, que na época pareceu a pior coisa do mundo, e realmente foi uma coisa traumática, eu acho que foi mesmo, assim, eu e meu pai, às vezes a gente conversa, parece que alguma coisa se quebrou, né, no espírito do tipo, pô, né, mas por outro lado se quebrou para nascer uma outra coisa, que a gente está vendo agora, e que não teria se os caras não tivessem escancarado, né, a máscara. E eu acho que muito da minha mudança de percepção, eu era muito mais liberal, eu era muito mais próximo. Nunca gostei de globalista, mas eu era muito mais próximo de um pensamento totalmente liberal, quase utilitário, antes da pandemia. Então, assim, eu acho que Deus vai escrevendo mesmo por linhas tortas pra gente aprender e falar, eu sei que você não gosta dessa expressão, a cara do Arthur. Tortas para nossa visão, né? Ele sempre escreve certo. Mas a gente passa por essas coisas achando que vai acabar o mundo. Pô, há 1 ano, 2 anos, quando o Trump não tinha voltado ao poder, a gente achava que a coisa estava muito ruim, que não tinha mais jeito, e de repente alguns movimentos geopolíticos acontecem e você fala, caramba, tem uma nova esperança aí. Então eu acho que e a gente muda junto, sem mudar princípio nem nada, mas a gente vai repensando de acordo com as coisas, e eu acho legal isso que o senhor falou, Lorenzo, porque
se a gente não olha para a realidade e fala assim, pô, de repente eu estava errado numa coisa aqui em outra ali, para que a gente está aqui discutindo, né? Se a gente já sabe a receita, já sabe tudo pronto, e a gente é criticado justamente por isso, por estar aqui discutindo abertamente, às vezes até franco demais, né? Essa campanha eu acho interessante, a campanha do Flávio. Ele fala de coisas assim, do tipo, não, eu não vou falar agora o nome do ministro da Economia, porque vocês vão reclamar. É tudo muito claro, assim, né? Então eu acho legal. E tem coisa que eu não vou falar com vocês, que eu falo no bastidores. Até os bastidores são claros. Então eu acho muito bom que o mundo... Isso é muito Trump também, o Trump faz isso. É um jogo meio mais aberto, parece, e eu acho legal. Claro que tem, óbvio, em todas as áreas, nós somos, é humano, é política, você vai ter que, né, esconder alguma coisa do jogo, assim, isso aqui eu vou fazer um ataque surpresa, não sei o quê. Mas, em geral, eu acho que está muito mais próximo da realidade, muito mais honesto, no sentido, posso estar sendo ingênuo aqui, né, mas essa é a sensação. Bueno, nomás quería dar un comentario. Estamos publicando un libro sintetizando algo que hemos escrito, parte del relato de las manufacturas, una introducción que hizo Barbosa Lima Sobriño sobre, ¿no? Que era un ícono del jornalismo, ¿no? Él era un hombre conservador que la izquierda lo tomó como gurú, la izquierda nacional, ¿no? La izquierda nacional. Ya no hay más eso. La izquierda pasó de la izquierda libertaria a la izquierda libertina, ¿no? Pasó Entonces, pero estamos preparando eso. Ya teníamos la presentación antes de Davos. Después de Davos, la presentación no puede ser la misma. Es decir, la realidad está cambiando, porque en un cierto sentido lees, sobre todo el representante comercial, yo les mando el link de eso, véanlo, porque eso, y acho que es muy bom que incluso que Flávio vea esas cuestiones, es decir, de lo que está pasando fuera de aquí, del ambiente, de la Nvidia y del mercado financiero. Tal. Entonces mudó totalmente. Era ese discurso de Greer, ¿no? Es simplemente una lección que les dieron en Davos de lo que era el sistema americano, cómo se creó los Estados Unidos. Y eso es útil para no decir, miren, olvídense de la utopía liberal, porque el liberalismo no crea naciones. Saquea naciones, pero no crea naciones. Wow. Y eso es un poco la cuestión de ese discurso. Eso es fantástico. Yo me quedé como diciendo, ya no tengo nada que decir nada de esto. Es decir, el cara dijo todo. Esa era como una cuestión que yo había aprendido como 50 años atrás de toda la historia de Hamilton, Carey, Henry Clay, List y los otros, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero decir. Tenemos que estar atentos y no dejar mucho tiempo para poder analizar esas mudanzas, porque después vamos a tener como una cronología de cómo fue mudando las ideas, y eso va a ser muy útil, porque es bueno cambiar, pero también registrar por qué cambiaste, ¿no? Es como, ¿por qué cambias y te haces mejor? Pues es bueno saber que no eras tan bueno y que mejoraste, ¿no? Y cuál fue el proceso, ¿no? Pero bueno, eso ahí la dejo porque también es contraproducente pasarnos, aunque me sorprendió la otra conferencia que llegó a 47,000 visualizações. Es decir, me surpreendeu porque era muito tempo, né? Bom, a gente inclusive já vai terminando aqui, mas eu queria que o senhor mandasse para a gente o link com esse discurso que o senhor está falando, do Greer. Greer, é esse o nome dele? Sim, sim. Que a gente coloca, de repente, o link aqui também, para o pessoal acessar, quem quiser. Isso, não, perfeito. E, Arthur, para finalizar, dá uma rodadinha aí no Brasil, disso tudo, as consequências para o Brasil, você que acompanhou o Flávio, você que está, assim, ligado nas ideias, nas coisas que podem acontecer caso ele ganhe, a gente espera que sim, e tem uma tendência boa aí nesse momento de que isso pode acontecer, uma realidade mais próxima do que a gente imaginava tão cedo. O que você acha? Você acha que o Brasil, com ele, acaba se inserindo nesse mundo
nesse contexto mundial, mas como o Brasil, né? Porque também não é para a gente macaquear o mundo e fazer igualzinho, mas assim como foram as independências, a independência do Brasil, a independência americana, sempre foram inspiradas em ideias que estavam circulando, né? E eu não vejo nenhum mal a gente fazer uma nova independência do liberalismo mundial baseada em ideias que estão circulando e aparentemente funcionando. O que você acha? Uhum. Cara, vamos lá, eu quero responder isso aí, pegar um gancho rapidinho no que o professor falou da armadilha de. E agora esqueci. Da Tucídides, trampa de Tucídides, isso. Porque o que acontece que eu acho que é relevante é que nós vamos participar. Eu concordo que já não dá mais para você tocar dessa hegemonia, ainda mais com um modelo de guerra realmente de armas nucleares que existem hoje. E eu concordo plenamente. E gênero no grau disso aí. Porém, até porque também tem um outro lado. As armas que se dão hoje, nós já vivemos no modelo de guerra total, né? Que por definição, não é a amplitude ou a utilização máxima da guerra militar, mas é exatamente a extensão da luta para domínios políticos, econômicos, comerciais, industriais, intelectual, jurídico, financeiro. Então você tem uma extensão da guerra para todos esses domínios. Então, mesmo que você não tenha um aspecto militar, a guerra vai continuar por outros meios, como diria aí o Clausewitz, né? Quando ele fala da guerra, é a extensão da política por outros meios, você vai ter a guerra total econômica se estendendo, né, por outros meios. Então, eu vejo que você vai ter um modelo que não é mais o mesmo e a gente não sabe direito o que vem, porque você tem aspectos que não são apenas do campo econômico, como a tecnopolítica, né, que é a própria política feita pelas big techs. Quer dizer, a própria, e eu falei num programa sobre isso, o que o marxismo definia por infraestrutura e supraestrutura, né? Isso, a Big Tech, ela virou a própria infraestrutura, ela virou ao mesmo tempo a infraestrutura, a estrutura e a superestrutura, onde as ideologias se encontram. Então, tanto que a Big Tech controla isso, querendo que tenha a esquerda, a direita, o marxismo, o trotskismo, desde que tenha conteúdo na rede, e a partir daí ela começa a controlar. São coisas novas, que a gente ainda não sabe a menor ideia de como elas vão se implementar. Mas, falando um pouco do Brasil, Trielli, o que eu vi na questão aqui um pouco do Flávio? Ele veio com uma ideia, né, de falar muito claramente, por exemplo, de Brasil, entender como poderia posicionar o Brasil. Eu acho que eu até falei isso, acho que não puxando o fio de ontem. A primeira coisa que é muito boa é que ele percebeu que a política vai determinar a economia. Então ele deixou de ser refém, tá, dos bancos e dizer o seguinte: eu vou fazer aqui, eu vou ser um síndico de prédio e o banco vai dizer, administra aí para mim, que eu banco, eu mercado, esse pseudo-ente, né, esse ser hipostasiado, né, que ganhou vida na mídia, ele vai dizer para você quanto dinheiro ele vai conseguir trazer, né? Então, a certa situação, o presidente não pode fazer isso porque senão o mercado vai se assustar e vai sair o dinheiro, não vai entrar o dinheiro. Ele falou, não, eu vou buscar o dinheiro. Ele falou, eu vou buscar o dinheiro. Isso é a primeira coisa muito positiva. Agora, ele ainda pensou em buscar o dinheiro falando no início de livre mercado, entendeu? E talvez o livre mercado olhando para o Brasil nesse estado não quantificado, mas mais qualificado. E que ele vai dizer, não, energia, infraestrutura, eu vou criar uma política específica de subsídios. Veja só, atenção, como a Bolívia está fazendo, tá? O Paes lá, acho que é Ricardo Paes, ele anunciou uma ampla reforma na legislação para facilitar a exploração de petróleo, gás e minerais na Bolívia. E basicamente foi destruído pelo Evo Morales e depois foi aquele Arce, que foi o sucessor do Morales, né? Então, o índio cocaineiro, como diria, também eu falo que o índio cocaineiro, né? Porque ele podia coca, né? Mas o índio lá, cocaineiro,
É, ele destruiu completamente a capacidade produtiva da Bolívia e quase que destinou a Bolívia para um eterno subdesenvolvimento. E esse cara agora está reformando, inclusive com uma pauta de capitalismo para todos, que é bastante interessante. Veja, mas aí quando o Flávio chega aqui, ele começa a ter contato com a realidade onde os próprios europeus começam a falar: o livre mercado acabou, o livre mercado não existe mais, o liberalismo morreu, é uma ficção, fez mal ao Ocidente. Então é um pouco choque, porque veja, parte da direita brasileira ainda vive coladinha no liberalismo, livre mercado, como se fosse Uhum. desenvolver alguma coisa. Eles acreditam nisso, isso faz parte do plano. Mas veja, eu não acho que nem por mal, eu acho que é por ignorância. Eles não leram o Sim. Frederic List, entendeu? Eles não têm acesso a isso. Quer dizer, têm acesso, mas não conhecem. O Hamilton também não é conhecido dessa galera. Eles acham que é o clássico. Basta reduzir o Estado, cortar o custo do Estado, dar uma arrumadinha e eu libero o Brasil para um crescimento eterno. Que é uma tremenda mentira, é uma infantilidade, entendeu? Ainda são infantis. Mas veja, pelo menos o Flávio não acredita nisso, entendeu? Ele ouve, ele entende e ele fala isso, mas ele fala uma coisa interessante para mim. Uma hora a gente conversando, ele falou assim: mas isso ainda vai demorar para chegar no Brasil. Porque aqui na Europa você já tem como grande adversário da direita, essa direita soberana, os liberais. Não é a esquerda, são os liberais. Entendeu? O que a Maria Repen fala é que são os patriotas contra os modernistas. E nos modernistas ela bota os OQI, os wokes, os liberais e os socialistas. Na mesma panela, com razão. Entendeu? Só que o Flávio falou assim: talvez isso demore um pouco a chegar no Brasil. Eu concordo, talvez demore a chegar no Brasil, né? Tinha um amigo meu que falava que as coisas chegam no Brasil por gravidade, demora um pouquinho. Começa nos Estados Unidos e na Europa, vai caindo no mapa, até que chega lá. Então, eu concordo que talvez não seja a seleção, que o pessoal não esteja pronto, até porque, como diz o professor corretamente, os maiores radicais são os liberais, né? São quase que dogmáticos, doutrinados numa heresia que eles se agarraram, não se liberam nunca mais de jeito nenhum. Enfim, então eu vejo que você tem alguns posicionamentos que pelo menos o Flávio ele começa a entender melhor, é, até porque ele ouviu dos europeus. Para fechar, e até porque ele viu exemplos, como o da Bolívia, que está começando a querer se desenvolver a partir da exploração das suas reservas minerais. E o Brasil tem que acordar, porque veja, você tem hoje o Chile, que tem da receita de mineração cerca de 65 bilhões de dólares, você tem o Peru, que tem 50 bilhões de dólares de receita de mineração, você tem a própria Bolívia, que tem 6 bilhões de dólares só da receita de mineração. Daqui a pouco os caras vão fazer reformas, vão atrair investimento, vão criar cadeias logísticas eficientes e vão sair na frente do Brasil, tá? Enquanto a gente já está discutindo IBAMA, Ministério Público, Estado policialesco, toda essa palhaçada que nós viramos. Então o Brasil tem que acordar, porque tem um potencial gigante, mas se não explorar isso com eficiência, vai ser o último da fila. Né? E aí eu concordo que foi um dos assuntos que eu acho que o Brasil sofreu muito. A nossa escola diplomática, o Itamaraty, já foi brilhante. Já foi brilhante. O Instituto, né, de Rio Branco já produziu grandes embaixadores, grandes quadros. Hoje, nós perdemos, eu concordo com o professor, perdemos a capacidade de pensar, inclusive, na nossa diplomacia. Eu acho que os nossos embaixadores, nossa diplomacia hoje, ela é incapaz de lidar com o cenário que se coloca, entendeu? Eles não conseguiram entender ainda sequer essa discussão que a gente teve hoje, e são escolas diplomáticas, hein? Do neorrealismo, do conservadorismo nacional, do jacksoniano, não existe mais. Então eu vejo que essa parte do trabalho do Flávio, inclusive, vai ser tentar resgatar aos poucos parte dessas embaixadas, desses quadros do Itamaraty, para começar a fazer essa turma pensar estrategicamente o Brasil de uma outra maneira, entendeu? Muito bem. Bom, ¿y qué esperas cuando la diplomacia está en manos de una militancia como la de Celso Amorín, que es una visión ideológica y permite que Yanger esté
presente, ¿no?, en los encuentros más importantes de Brasil, con Xi, en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es decir, sin tener ninguna cualificación, ¿no?, darle voz y casi voto, ¿no?, a un personaje que no tiene nada que ver con la dignidad diplomática, con las instituciones. Mas eso aconteció, ¿no? Y en realidad es una tristeza ver, fuera de el vexamen que uno ve en la COPE o que vio en la ONU, ¿no? Es decir, o en la reunión con Xi, ¿no? Es decir, ponerse a ver si China ayuda para censurar el TikTok. Entonces, es decir, es impensable, ¿no? Impensable. Bom, eso yo creo que está de bom tamanho, Felipe. Acho que foi muito bom, le dimos uma volta. Y pues pronto, yo acho que ahora volto la próxima semana, final próxima semana estoy ahí, después de carnaval y tal. Estamos ahí otra vez reincorporándonos y no sé si lo hacemos en Sao Paulo o lo hacemos desde Río, pero yo acho que no debe demorar y depende también de los ganchos que la realidad nos está dando, porque exatamente, está riquíssimo. Está rico. E o senhor tem que vir mesmo para a gente tomar um pisco aqui do lado. Um mexicano num restaurante boliviano. É boliviano? É, né? Não, acho que é peruano. Mexicano no restaurante peruano aqui com os brasileiros. Isso é o Estúdio Quinto Elemento. É o Word, né? We are the Word, total. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao professor, obrigado, Arthur, mais uma vez aqui. O Arthur tá que nem eu, hein? Tá figurinha fácil aqui no Quinto Elemento, todo dia quase que eu tô aqui, ele tá também. Tá bonito isso. Cara, só nós dois somos o que mais trabalhamos no Quinto Elemento. A gente carrega esse piano aqui. O resto vai no bonde do Arthur e do Trielli. Tudo é boa vida. Muito bem. E muito obrigado a todos que nos acompanharam e nos acompanham sempre. Não deixe de ver os nossos programas, a gente tem muita coisa. Tem programa de humor, tem programa que a gente faz análises, tem mini documentários, né, que a gente chama das reportagens, dos ensaios. Vocês podem acompanhar, tem muita coisa no canal. Fuçem coisas antigas, tem muita coisa que a gente falou que ainda é atual. Dá uma fuçada aí no canal que tem muita coisa legal, Estúdio Quinto Elemento. Tem também estudioquintoelemento.com, que você pode ver os nossos artigos, inclusive o professor Lorenzo vive escrevendo lá, uma vez por semana pelo menos tem um artigo do Lorenzo lá. Então acompanha o Quinto Elemento por aí e a gente se vê. Um grande abraço.